Fala pessoal, curso ACM na área para resolvermos 3 questões de compreensão e interpretação de textos da prova da ESA, Escola de Sargento das Armas, aplicada em 2021, pessoal. Então o texto está aí bem estruturado para você e referente a este texto nós temos 3 questões. Então vamos avançando ali, galera. Vamos ler o texto e analisarmos depois as questões. Há algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, 2 considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira consideração é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. 2 pontos. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Trecho do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Então essa é a primeira leitura. Como eu sempre digo, pessoal, nós fazemos ali 2, 3 leituras para pegarmos sempre algum detalhe a mais. A segunda leitura é sempre melhor do que a primeira, a terceira é sempre melhor do que a segunda e por aí vai. Então, vamos ler agora novamente e eu vou te dando algumas dicas para você compreender melhor esse texto, que é um texto que tem algumas palavras aí que realmente fogem do comum. Vamos lá. Então, olha só. Há algum tempo, lá no início novamente, segunda leitura, tá? E agora eu vou te dando algumas dicas. Há algum tempo hesitei. Hesitar é ficar na dúvida. Hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Então, se ele começaria a escrever o livro, falando ali do início, pelo princípio, que é o início, ou pelo fim, em relação à morte dele, pessoal. Se ele colocaria a morte dele no princípio ou pelo fim. Aí ele fala lá, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte, que seria o normal, Ele começar as memórias ali, falando primeiro do nascimento até a morte dele. Suposto, então ele supõe que o uso vulgar, o uso comum, o uso vulgar significa o uso comum, então o uso vulgar seja começar pelo nascimento. Então esse é o uso vulgar, o uso comum, começar pelo nascimento. 2 considerações me levaram a adotar diferente método, ou seja, ele fez diferente. Ele não começou pelo nascimento, nessas memórias dele, ele não começou pelo nascimento e depois, no final lá, com a morte. Ele fez o contrário, ou seja, ele começou pela morte. Por quê? Daí ele fala por 2 considerações. A primeira delas é que eu não sou propriamente um autor defunto. O que quer dizer com esse propriamente? Ele não é propriamente um autor defunto. Pessoal, quando ele fala próprio, significa o sentido usual, O sentido denotativo, que a gente chama, o sentido lá do dicionário. Ou seja, um autor defunto é um autor que está morto. É um cara que escreveu, Escreveu durante a vida dele. Ele foi um autor, mas ele morreu, Um autor defunto. Imagina, um autor que está morto. Então ele foi um autor, Ou seja, agora ele está morto, mas agora, ele está morto. Pegou? Ele fala, não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Olha só, veja que ele não é um autor defunto, aquele cara que foi um autor durante a vida e depois faleceu. Não, ele é um defunto autor. Para quem, olha só, continua, para quem a campa foi outro berço. E aqui a gente mata o seguinte, campa
é aquela pedra no túmulo, é a laje do túmulo, campa, então está ali no túmulo. E ele diz que essa campa foi outro berço. Então ele é um defunto, ele é alguém que está morto e é autor, perfeito? E escreve, tranquilo? Tanto é que ele diz que a campa foi outro berço. Se a campa foi outro berço, então é como se, após a morte, ele tivesse nascido. Ó. Ele está no berço. Né? A campa é o túmulo. E esse túmulo, para ele, para o defunto autor, o túmulo é um berço. É um outro berço, ele diz. É um outro berço. Ou seja, o defunto autor é aquele que está escrevendo após a morte, lá no seu berço, lá na sua campa. Tudo bem? Tranquilo? Conseguiu pegar a ideia? Aí a segunda consideração que ele faz para inverter, né, para começar primeiro falando da morte e não do nascimento, a segunda consideração é que o escrito ficaria assim mais galante, mais novo, ou seja, ele iria inovar, ele sairia do que ele chama de vulgar, sairia do comum. Tudo bem? Moisés, que também contou sua morte, não a pôs no introito. Então, ó, veja que ele se refere a Moisés. Moisés também contou a sua morte, porém Moisés, ele fez o quê? Ele colocou a morte no cabo, ou seja, no fim, ao cabo, no fim, tranquilo? Então Moisés colocou a sua morte no cabo. Moisés colocou a sua morte no fim. Não colocou no introito. Ele, o autor aqui que está escrevendo para a gente, sim, ele colocou a morte no início. Mas Moisés não. Moisés colocou a sua morte. O autor aqui, opa pessoal, calma aí. O autor aqui colocou a sua morte no início, perdão. O autor aqui, se eu me enganei, tá? O autor aqui colocou a sua morte no início, tá? A morte no início. Mas o Moisés não a pôs no início. Pôs no cabo, que é o fim. E é uma diferença radical entre este livro que o autor está se referindo aqui pra gente e o Pentateuco. Pessoal, Pentateuco, penta são 5. Pentateuco são os 5 livros da Bíblia que inicialmente foram atribuídos a Moisés, tá? Então veja lá, ó, reforçando aqui para você, Moisés, ele contou sua morte, não colocou a morte no início, no introito, não colocou no início, mas no fim, ou seja, Moisés fez o normal, a sua morte, contou sua morte, Moisés contou sua morte, porém colocando-a lá no fim dos escritos. Tudo bem? Tranquilo, então? Essa que é a ideia aí desse trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, basicamente, ele está nos dizendo que ele contou a sua morte, fazendo com que essas memórias, né, da morte dele tenham ficado no início do livro. Diferente de, por exemplo, do Moisés, que também contou a sua morte, mas após o quê? Mas contou a sua morte, mas após no fim. Tudo bem? Moisés contou a morte dele também. Porém, colocou lá no fim, que seria o normal, seria o usual. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, tem algumas palavras aí um pouco difíceis, algumas palavras chatinhas, até porque é Machado de Assis, e Machado de Assis é uma leitura pesadinha. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos avançando aí para as questões. Vamos lá, então, para as questões. Vamos lá. Questão 15, né? Era a questão 15 na prova. O autor-personagem decidiu iniciar sua narrativa, ó, pelo fim. Ó. Ele decidiu iniciar pelo fim. Por quê? Porque, ó, esse pois aqui, ó, é igual a por quê? Pois todos gostam de ouvir sobre a morte de alguém? Nada a ver, ele não fala isso no texto. Pessoal, uma questão de compreensão de texto. Está lá no texto a resposta. Ninguém falou de que outros gostam de ouvir a morte de alguém. Então não pode ser essa resposta. Letra B. Escritor que é escritor sempre faz dessa forma. Não,
Moisés não fez dessa forma. Moisés não iniciou sua narrativa pelo fim, pela morte. Não. Moisés iniciou pelo nascimento e foi até a morte. Letra C. É comum para esse tipo de narrativa? Também não. Também não. Pelo contrário. O que era comum era iniciar a narrativa pelo nascimento, no início, e no fim a morte. Mas o nosso autor personagem ele inverteu. Ele começou a narrativa pelo fim, pela morte. Então, não é comum para esse tipo de narrativa, não. Letra D. Ninguém tinha feito isso antes. Exato. Ele inovou. Ele inovou. Ele fala aqui no texto. Vamos voltando no texto aqui, ó. O uso vulgar é começar pelo nascimento. Duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um defunto autor, mas um autor defunto. Ó, a segunda, ó, é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo, ou seja, ele inovou. Então ninguém tinha feito assim antes. A história de terror? Não, nada a ver. Gabarita essa questão aí. Delta, letra D de dado. Vamos avançando. Questão 16. Qual a diferença entre autor defunto e defunto autor? Pessoal, são sinônimos? Não, não são sinônimos não. Letra A tá fora, não são sinônimos. O autor defunto é o cara que é um autor, mas está morto, mas morreu. Ele foi um autor durante a vida. Troca aquela palavra defunto ali por morto. Autor morto. Ele foi o autor ao longo da vida, ele escreveu ao longo da vida e agora ele está morto, agora ele está defunto. Defunto autor, já ele fala no texto lá, é alguém, olha aqui, ó, defunto autor, tá aqui, ó, que mata defunto autor, tá aqui, ó. Defunto autor. Aqui, ó. Defunto autor, ó, defunto autor. O que é um defunto autor? Para quem acampa, foi outro berço, ó. Acampa é a pedra do túmulo, mas isso para o defunto autor foi outro berço. Então ele está agora como se ele estivesse vivo escrevendo. Ele está morto, mas ele está escrevendo. Então é isso que é o defunto autor, beleza? Tranquilo? Então, o autor defunto, ele escreveu durante a vida e morreu. Ele é um autor morto. O defunto autor, ele está no berço, escrevendo. No berço, na campa, tudo bem? Então, vamos lá, letra B. O primeiro, que é o defunto autor. Defunto autor. Aliás, o autor defunto, né? Ele fala o primeiro, letra B. O primeiro, iniciou sua carreira após a morte? Não. Após a morte, não. Ele, durante a vida dele, ele foi um autor e aí ele morreu. E o segundo em vida? Não, pessoal, não. É o contrário. Letra C. O primeiro foi autor em vida e o segundo só após a morte. Isso aqui está correto. Gabarito, letra C de casa. Tranquilo? Gabarito, letra C. Letra D. O primeiro, que é o autor defunto, escreve sobre a sua morte. Não, ele não escreve nada. Ele está morto, é um autor morto. E o segundo, após a sua morte. Sim, o defunto autor é um defunto que está escrevendo. Então, ele escreve após a sua morte. Letra E. O primeiro tem como tema em sua obra a morte, não necessariamente. O primeiro é um autor morto. Ele é um autor, mas está morto. E o segundo, o ato de descrever. Não, nada a ver. A resposta é a letra C. O primeiro foi autor em vida. E aí ele morreu. O segundo é um autor após a morte. Ele está no berço, está na campa. A campa é um outro berço, ele fala. Então é como se ele estivesse vivo, escrevendo. Tá? E por último, a questão 17, aí, referente a esse trecho. Então tá lá, ó. Neste trecho do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, o autor-personagem faz uma comparação com Moisés.
Essa comparação é baseada em ambos, o quê? Serem amigos? Nada a ver, pessoal. Letra B de bola, falarem de suas mortes. Sim, gabarito, letra B. Ambos falam sobre a morte deles. Tá aqui, ó. Se você voltar no texto, olha aqui, ó. Moisés, que também contou a sua morte. Perfeito? Aí o que ele faz de comparação ali, galera? O que ele faz de comparação? É que quando Moisés relata a sua morte, Moisés inicia pelo nascimento e no fim é a morte. Mas o nosso autor aqui, nosso autor personagem desse trecho, ele fez o contrário. Ele iniciou pela morte, ele iniciou pelo fim. Tranquilo? Ele fez o contrário. Tudo bem? Ele fez o que não era comum. Tranquilo? E aí, próxima, letra C, né? Serem escritores, não, é o fato de falarem de sua própria morte. Gostarem da vida também não, gostarem do novo também não. Até porque o Moisés fez o usual. Moisés não inovou ao falar de sua morte. Tranquilo? Então tá aí, pessoal. 3 questões de compreensão e interpretação de texto referente a esse trecho aí de texto que a ESA deu. Um trecho de difíceis palavras, com algumas palavras complicadas, e que mostra aí que para você fazer compreensão e interpretação de textos é importante sim ter um vocabulário amplo e para isso a leitura diária é importante. Como na prova da ESA cai literatura brasileira, então é interessante você pegar textos, livros de obras de autores do Brasil, né? De autores da literatura brasileira, para você se familiarizar, inclusive, com a linguagem. Pessoal, somos o curso ACM. Estamos juntos, galera. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!